Oi, gente. Pois é, o Bolsonaro foi recebido pelos representantes do PSOL, militantes do PSOL e alguns deputados, com Marcelo Freixo, com aventais laranjas, né, para homenagear o laranjal que é esse início de governo Bolsonaro. Eu vou falar um pouco sobre isso, vou falar também sobre o fato de que Bolsonaro entregou a reforma da o primeiro rascunho, digamos assim, da reforma da Previdência, não é? E também sobre alguns outros assuntos. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem a sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular às sextas-feiras. Bem, eu vi essa notícia agora há pouco, saiu na Poder 360, eu vou colocar o link na descrição, mas Jair Bolsonaro, ele entrou mudo, saiu calado lá no Congresso Nacional, né? Ele levou a reforma da Previdência, né, o primeiro rascunho, enfim, o primeiro... Porque a gente sabe que no processo de discussão muita coisa deve ser alterada, né? E foi recepcionado por militantes do PSOL vestidos de laranja em referência a todos esses escândalos envolvendo os laranjas. Vale lembrar que não é só o Gustavo Bebiano que está sendo investigado, nem o Ministério de Turismo apenas. O Queiroz ainda está sendo investigado e, além das candidaturas laranjas, temos a questão de que muitos dos membros do staff do Flávio Bolsonaro participavam daquele esquema da rachadinha, que é você compartilhar parte do dinheiro que você ganha como funcionário público com o deputado, sendo que, agora ele é senador, né, mas enfim, sendo que, na época ele era deputado, sendo que esse escândalo ainda está também sendo investigado. Então são muitos escândalos diferentes envolvendo questões dos laranjas, né? E a movimentação financeira do Queiroz também é bastante significativa, e do próprio Flávio Bolsonaro, que juntos e cada um deles chegou a movimentar mais de 7 milhões de reais num período relativamente curto, fora todos os depósitos que a gente sabe, e para completar, a ligação com as milícias que o Queiroz tem e que os Bolsonaros também têm, empregando membros familiares dos milicianos, defendendo as milícias, homenageando as milícias e todos esses problemas que o governo Bolsonaro enfrenta no início. E isso conecta bem com a questão da reforma da Previdência, porque um governo que vem fragilizado por tantas investigações e tantas denúncias vai ter dificuldade de aprovar a reforma da Previdência do jeito que ele quer. Pode até aprovar, mas provavelmente vai passar por muitas alterações para satisfazer os membros do Congresso que não querem aprovar uma reforma muito impopular que pode prejudicá-los no futuro. Então eles vão querer fazer algum tipo de ajuste aí. E a reforma da Previdência ela é muito interessante porque se a reforma da Previdência aprovada, que a gente não sabe, for uma reforma estilo chilena, não só o Bolsonaro vai cair em popularidade, porque vai bastar a mídia e os partidos de oposição mostrarem o que é a reforma para a população, pelo menos parte da população se revoltar. É claro que tem uma parte da população que tem um apoio quase que emocional e absolutamente irracional em relação ao Bolsonaro, e esse pessoal não vai ser movido por evidências. Mas tem uma parte do apoio de Bolsonaro que, quando souber os detalhes da reforma da Previdência, vai se revoltar e não vai aceitar. E vai, enfim, a popularidade de Bolsonaro tende a sofrer uma pancada se isso acontecer. Se a reforma aprovada for uma reforma com muitas concessões e for uma reforma mais próxima daquela que o Ciro Gomes tinha proposto, aí o mercado financeiro e os especuladores do mercado financeiro vão ficar insatisfeitos. Vão dizer que não era a reforma que eles queriam e todas essas coisas, e tendem a beliscar o Bolsonaro, beliscar é a forma de falar, mas no sentido de que tendem a perturbar o governo Bolsonaro, tendem a retirar um pouco do seu apoio, tendem a, enfim. Então essa é uma coisa importante para a gente observar aí nos próximos meses, né? Enfim,
Tem alguns vídeos que eu ainda não fiz recentemente. Está tendo a discussão da homofobia no Supremo Tribunal Federal, e eu não fiz ainda porque eu estou tentando ter uma discussão com outra pessoa sobre isso, mas ainda não conseguimos marcar um dia para conversar. Então eu estava guardando esse vídeo, mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo curto me posicionando sobre isso. Adianto que eu sou favorável à criminalização da homofobia. Se racismo é crime, homofobia também tem que ser, pelo entendimento de que homofobia é desprezo e preconceito para com a comunidade LGBTQ, né? Então, entendendo dessa forma, e a gente sabe que esse pessoal não escolheu ser dessa forma, então, e mesmo que tivesse escolhido, não seria justo ter preconceito, mas não é uma escolha. O vídeo do Pirula sobre isso é muito bom, né? E se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo curto também sobre isso. E convido vocês a conhecer um pouquinho mais da trajetória do Bernie Sanders, já que ele anunciou a candidatura dele à presidência dos Estados Unidos, e é uma excelente notícia. Claro que vai ser muito difícil por lá, mas é uma excelente notícia que talvez signifique coisas boas para o movimento progressista aqui no Brasil. Isso é uma coisa também interessante, não é? Enfim, o Laranjal agora já está tendo essas manifestações da oposição. Teve uma fala que foi engraçada, ele disse assim, o Marcelo Freixo, que eles estavam recepcionando o presidente hoje na Câmara de um jeito cordial, pois sabemos como ele gosta de laranjas. Quer dizer, o governo ele chegou a um ponto de coisas ridículas acontecendo, né? Teve a Damares falando um monte de bobagem, eu não consigo me lembrar todas as bobagens que a Damares falou. Tivemos várias denúncias já sobre a questão das laranjas. Então, depois de tantas coisas acontecendo, até a oposição está realizando ações como essa que eu me referi no início do vídeo, com uma certa dose de humor. O que eu acho bom. Eu acho que a gente deve ter uma dose... Claro que não é só transformar tudo numa galhofa e virar piada nacional o tempo todo. Mas devemos, em alguns momentos, sim, tratar com humor, ironia, satirizar, porque a sátira e a ironia é uma das importantes ferramentas da política, né? Aí vai um pouco de história, se vocês estudarem, inclusive a história da França, um país que sempre cultuou muito a questão da sátira e da ironia. O próprio Estados Unidos tem essa tradição também em seus comediantes, de sendo muitas vezes os comediantes aqueles que trazem a crítica e a sátira mais ácida e mais sofisticada e mais interessante, justamente utilizando essa ferramenta da comédia. Então é uma coisa interessante, e eu de vez em quando aqui no canal vou também fazer alguma coisa com um fundo, digamos assim, de sátira, de ironia sobre o governo. Devo fazer um novo vídeo em breve sobre Bolsominions Arrependidos, parte 2, que vocês gostaram bastante, mas eu vou fazer isso só de vez em quando, porque eu quero manter o canal com um tom mais sério, um tom mais sóbrio, e quero usar isso como uma ferramenta para, em determinados momentos, quando faz sentido, a gente também poder rir, a gente também poder, enfim, fazer a crítica de uma forma não tão sisuda, né? Acho que essa seria a palavra. Enfim, gente, porque a crítica, e a crítica entendida aí não como apenas um ataque, mas como análise criteriosa, ela pode ter e deve ter eventualmente elementos de humor para se tornar inclusive mais potente, não é? Enfim, se vocês gostam do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim e para o canal. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.